Constituição Federal, garantia da democracia brasileira. Bom, vamos começar pelo básico. A Constituição Federal é um documento que reúne normas para o funcionamento da nossa sociedade. É o pontapé inicial, alicerce, a partir de onde tudo se organiza, sabe? Ela apresenta nossos direitos, deveres, os dispositivos para a estruturação do Estado. Educação, eleição, tecnologia, saúde, justiça, tá tudo nela. As leis que o Congresso cria em qualquer área devem estar de acordo com o que a Constituição prevê. E caso contrário, a constitucionalidade da lei pode ser questionada na Justiça e ela pode até ser suspensa. Agora você deve estar se perguntando por que o STF fala tanto sobre a Constituição. É que o Supremo é o guardião da Carta Magna e uma de suas funções é fazer valer a sua aplicação. Nossa Carta Magna foi criada por meio de uma Assembleia Constituinte, instalada lá em 1987. O processo determinou o formato da nossa federação, a divisão entre União, Estados, municípios e o Distrito Federal, e o papel de cada um desses membros, conhecidos como entes federativos. Sua elaboração contou com uma grande participação popular e, por isso, ela também é conhecida como Constituição Cidadã de 1988. É que na época foram coletadas mais de 72 mil sugestões de cidadãos de todo o país, além de 12 mil sugestões dos constituintes e de entidades representativas. Conhecidos como os direitos dos indivíduos, resumidamente, eles garantem a dignidade da pessoa humana e estão previstos no artigo 5º da Carta Magna. O direito à vida, por exemplo, traz a proibição de pena de morte, exceto em caso de guerra. O direito à liberdade, por sua vez, assegura liberdade de expressão, de profissão, de locomoção e liberdade religiosa. O direito à igualdade afasta discriminações em razão de origem, raça, gênero, cor, idade, entre outras. Agora, muita atenção para não criar confusão, hein? O direito à segurança está relacionado à segurança jurídica. Não se trata de segurança policial, que faz parte dos direitos sociais, previstos no artigo 6º. E por fim, mas não menos importante, o direito à propriedade privada, que engloba o direito de posse, herança e a propriedade intelectual, industrial, artística, entre outras. A nossa Constituição começou a ser elaborada em 27 de novembro de 1985, aproximadamente 3 anos antes da sua aprovação. Um trabalho minucioso em busca de um texto que expressasse a realidade social e o processo de redemocratização pelo qual o país passava, depois do término do regime militar. Também intitulada como Carta Magna, ela é a 7ª adotada no Brasil e tem como um de seus fundamentos dar maior liberdade e direitos aos cidadãos e também manter o Estado brasileiro como república presidencialista. Lá também está assegurada a divisão dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Eles são independentes e têm como papel principal o de criar leis, legislativo, de executar, fiscalizar e gerir as leis, executivo, e de julgar conforme as leis, o judiciário. Nossa Constituição é referência mundial e motivo de orgulho para os brasileiros. Anota aí porque a lista é grande. A Constituição de 88 garantiu direito ao voto para analfabetos e jovens de 16 e 17 anos, instituições de eleições majoritárias em 2 turnos, direito à greve e liberdade sindical, aumento da licença maternidade, licença paternidade, criação do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em substituição ao Tribunal Federal de Recursos, criação dos mandados de injunção, de segurança coletivo e reestabelecimento do habeas corpus, fim da censura em rádios, TVs, teatros, jornais e demais meios de comunicação, alterações na legislação sobre seguridade e assistência social, acesso à cultura, proteção do meio ambiente e muito mais. Isso mesmo, a Constituição está presente até nas suas orações. Ela que garante o seu direito inviolável à liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Isso significa, gente, que todos têm direito a seguir ou não uma crença religiosa e manifestar a sua fé livremente, tanto no seu lar quanto em um local público.
Ou seja, não se identificar com a oração, rito ou culto de alguém que está perto de você não te dá o direito de atacá-lo e garante que você não seja atacado também. A Constituição Federal, em seu artigo 19, também prevê a laicidade do Estado brasileiro, determinando que os entes públicos devem ser neutros em matéria de religião e combater a discriminação religiosa. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Quem diz isso é a Constituição Federal no seu artigo 5º. Outra proibição da Carta é a pena de morte, a não ser em caso de guerra declarada. E tem mais. Também não pode ocorrer no Brasil prisão perpétua, trabalho forçado, banimento e penas cruéis. Com a Constituição de 88, a educação passou a ser dever do Estado, inclusive para moradores de zonas rurais e pessoas que não tiveram aquele acesso ao ensino na idade correspondente. Na rede pública, os municípios são os principais responsáveis pelo ensino fundamental. Já em relação ao ensino médio, a oferta predominante está na rede pública estadual. E isso tudo não acontece por acaso, sabia? A Constituição Federal determina uma série de regrinhas para a área da educação, que é, segundo a própria Carta Magna, um direito de todos e dever do Estado e da família. Cada etapa de ensino, por exemplo, é de responsabilidade prioritária de um ente federativo, e as escolas de ensino privado devem obedecer a algumas normas do poder público. O FGTS está na nossa Carta Magna, assim como outros direitos trabalhistas. 13º, abono de férias, jornada semanal de 44 horas, direito de greve, liberdade sindical, seguro-desemprego e salário mínimo. Como as relações trabalhistas têm grande relevância na nossa sociedade, a legislação brasileira conta ainda com uma série de leis voltadas para a temática. Trata-se de uma área tão importante que a estrutura do judiciário conta também com órgãos exclusivos para ela, como os Tribunais Regionais do Trabalho e, em última instância, o Tribunal Superior do Trabalho. A liberdade de expressão é um direito assegurado a todos nós, mas ele não é absoluto. Vamos explicar o motivo. A Constituição Federal diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. No entanto, o cidadão, no uso desse direito, precisa respeitar as leis e outros direitos que também estão lá na Constituição. Por exemplo, uma pessoa não pode, alegando liberdade de expressão, cometer racismo, assédio, difamação ou qualquer outro crime, entendeu? Todos podem se expressar, mas se alguém cometer crime enquanto exerce esse direito, deve ser responsabilizado. A nossa Constituição criou o SUS e ele está muito além da UPA do seu bairro. Ele está no supermercado, na lanchonete e no restaurante por meio da Anvisa, dentro das nossas casas por meio do controle de qualidade da água e do funcionamento do sistema de esgoto, na farmácia, garantindo os parâmetros dos medicamentos. São muitas funções, inclusive, gente, aquelas mais conhecidas, como os procedimentos médicos de média e alta complexidade, doação de sangue e leite humano, quimioterapia, vacinação, postos de pronto atendimento, entre outros. A defesa do consumidor como um direito fundamental do cidadão foi uma das inovações da Carta de 88. Nela está escrito: o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. É a partir dessa previsão que nascem as leis ligadas ao tema e o próprio Código de Defesa do Consumidor brasileiro. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Deixa eu traduzir. Sua crença é seu direito, assim como sua liberdade para expor essa crença. Também no artigo 5º, inciso 4º, temos a regra: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Entendeu? Todos podem manifestar seu posicionamento, desde que com responsabilidade.
O racismo é um crime que precisa ser combatido. Por isso, a Constituição também aborda o tema em seu artigo 3º, inciso 4º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Todos nós precisamos estar engajados nessa luta.